Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a Dani me fez esse convite, então me sinto privilegiada, fico muito feliz de receber esse convite, né? Eu trago um abraço das irmãs da Nova Vida de Copacabana. Infelizmente, eu não pude trazer uma carreata de lá, porque também teve um evento, teve um chá de bebê de uma irmã que está para ter neném logo mais. Então, a gente acabou criando os conflitos de dados. Mas, como esse é o primeiro encontro de muitos, amém? Posso ouvir um amém? Amém? De muitos, ainda esse ano. Então, no próximo, em nome de Jesus, estarei de volta, junto com as irmãs de Copacabana também, para participar desse evento maravilhoso. E também já vou fazendo o meu convite, também já quero participar desse coral. Me lembrei do meu tempo de coral, eu sou originária da Igreja Nova Vida da Tijuca, onde eu conheci o pastor Jefferson. Nós cantávamos juntos no coral, nós éramos amigos, né, antes de nos relacionarmos. Então, assim, me trouxe uma saudosa lembrança de coral, amo coral, parabéns, continue, é difícil, é luta, mas é vitória, é lindo, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Então, minhas amadas irmãs, hoje nós vamos falar sobre o tema desse reencontro, né? Recomeçar. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 43. Não poderia ser um outro texto. Eu fiquei me perguntando, orando ao Senhor, eu falei, gente, encontros de mulheres, normalmente a gente fala sobre mulheres, vou falar sobre as mulheres da Bíblia, o que eu vou falar? Eu falei assim, gente, está tudo tão pensado, tão elaborado, Deus colocou esse tema maravilhoso, não posso fugir disso, vamos falar sobre Isaías 43, amém? Então, Isaías 43, versículos 18 e 19. Quem achou, diz um glória a Deus? Glória a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço coisa nova, agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou reorar, a Dani já orou pela minha vida, pela palavra, então vamos dar início a essa mensagem. Para introduzir, só para a gente ter um contexto, né? Isaías, ele é um profeta muito conhecido por ser um profeta messiânico, né? A gente conhece aquelas passagens que falam sobre o sacrifício de Jesus, né? Ele profetizou falando sobre Jesus que viria como homem, né? Como 100% homem, 100% Deus. Mas aqui nesse contexto desse capítulo, Isaías estava falando sobre a libertação do jugo da Babilônia, né? Naquele momento, o povo de Israel estava exilado, cativo na Babilônia. Então, nesse período, eles viveram durante 50 anos, né, na Babilônia. Então, o povo estava sofrendo, né, estava sendo escravizado. E, nesse contexto, que Isaías escreve esse trecho do capítulo 43. Mas a gente vai entender ao longo da mensagem que o exílio ele tem um propósito. Então, todo o deserto, toda a luta, toda a dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso lar, no nosso ambiente, tem um propósito de Deus. Amém? Na hora, às vezes, a gente pode não entender, mas depois a gente vai começar a entender por que Deus permitiu que eu passasse por essa luta, por que Deus permitiu que eu passasse por essa dificuldade. Deus tem um propósito em todas as coisas. Aleluia. Então, o objetivo do exílio do povo de Deus era trazer o povo de Israel para o centro da vontade de Deus. E muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades na nossa vida, porque às vezes estamos fora da vontade de Deus. Precisamos nos achegar mais a Deus, como foi falado aqui, né, através dos louvores, através dos vídeos, enfim, de todo o que foi falado aqui durante esse momento, a gente observa o quê? Que a gente precisa se achegar mais a Deus, na dinâmica. Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos orar mais, precisamos jejuar. Isso tudo faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. E com o passar dos anos, né, o que aconteceu com o povo de Deus? Ele habitou naquele ambiente, né, da Babilônia, e eles começaram a se contaminar. Eles começaram, os homens casaram com as mulheres da Babilônia e se misturaram entre si. E eles estavam fazendo o quê? Aliança com quem não deveriam fazer. Então, cuidado, irmãs, não façam alianças com quem não se deve fazer, né?
Deus, ele então levantou nesse momento Isaías para profetizar no momento de iniquidade e apostasia. Que difícil, né? Profetizar no momento desse. Não é muito diferente do nosso, né? Infelizmente, a gente vê que tem muitas pessoas que se dizem servas de Deus, que se dizem homens e mulheres de Deus, mas só falam da boca para fora, né? As atitudes não correspondem. O curioso que eu queria destacar aqui também, que o nome Isaías, sabe o significado de Isaías? O Senhor é a salvação. E essa ideia, ela permeia por todos os escritos aqui do livro dele. Então, desde o nome dele, já diz que o Senhor é a salvação. Será que no nosso nome tem esse significado? Será que na nossa vida a gente propaga a salvação todos os dias? Não necessariamente o meu nome é Amanda, né? O meu nome significa digna de ser amada. É bonito, né? Depois que o Jefferson descobriu, eu só quero falar isso, digna de ser amada. Não tem outra coisa para falar. Tem que ser criativo. Então, digna de ser amada. É bonito. Aqui, no caso de Isaías, era o Senhor a salvação. Será que ele proclamava a salvação? Será que nosso nome, nossa vida tem propagado a salvação em Cristo Jesus? De que forma que a gente tem que propagar, né? De atitudes, em oração, em serviço na obra do Senhor? Então, eu quero falar, o tema dessa mensagem se chama Chegou o Tempo da Novidade de Deus. Amém? Amém. Então, como o tema do encontro nosso é recomeçar, eu falei, vamos ter um tempo, se a gente recomeça, a gente tem um ponto de partida. Então, temos um tempo de novidade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, todo mundo fala que o início do ano é muito devagar, né? Quando começa a parte de... Depois do carnaval, começa o ano. Então, já acabou o carnaval, já estamos em março. Então, é o tempo realmente de recomeçar. Estamos recomeçando o ano, né? Praticamente é isso. Então, eu vou dar aqui 4 lições, que a gente esteja atento para Deus falar aos nossos corações, através dessas 4 lições, falando sobre o tempo de novidade de vida para as nossas vidas. Amém? A primeira lição que eu quero trazer nessa tarde é a seguinte: no tempo da novidade de Deus, deixamos para trás o passado e olhamos para o futuro que Deus tem para nós. Fala para a irmã que está do seu lado. Deixamos para trás o passado e olhamos para o futuro que Deus tem para nós. Amém. A gente viu naquele vídeo, né? A personagem falando, né, que ela estava aprisionada com as coisas do passado. Então, deixar para trás o passado, deixar aquilo que nos aprisiona, para a gente conseguir enxergar o propósito de Deus para o nosso futuro. Vamos voltar aqui na passagem, Isaías 43, versículo 18, na primeira parte. Diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas. Tem gente que se lembra de muita coisa, é bom se lembrar. Mas das coisas passadas que ferem, que te magoam, que te trazem tristeza, não precisa ficar remoendo, relembrando, né? Passou. Fica uma cicatriz, ficou uma marquinha, né? Igual a gente se machuca, né? Criança, então, se machuca, fica com aquela casquinha. É isso, vai ficar aquela cicatriz. Mas bola para frente, segue em frente a vida. Mas, infelizmente, tem gente que fica remoendo e escravizado nesse sentimento. Então, a gente não pode ficar presa às memórias do passado. Deixe para trás as mágoas, os pecados, os ressentimentos. Liberte-se do fardo do passado. Então, muitas vezes do passado, né? Mas eu me converti, eu era do mundo, eu tinha uma vida assim, e aí muita coisa vem na minha mente. Então, repreende em nome de Jesus, porque agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. É um novo momento, é um tempo de novidade de vida, e eu não vou ser influenciada pelo meu passado. Meu passado ficou lá para trás. Amém? Aleluia. Então, vamos usar o nosso passado como uma plataforma de lançamento para o futuro. Então, a gente pode voltar ao passado, lembrar daquilo que Deus fez, das vitórias que nós recebemos, das bênçãos que Deus derramou. Amém. Isso é importante, né? Para a gente não esquecer da história que Deus tem na nossa vida. Agora, para ficar se remoendo das coisas que, eu perdi, eu não aconteci, eu não fiz, deixa para lá, deixa para o passado. Esquece o passado. É o que está falando na palavra de Deus. Versículo 43, 18. Capítulo 43, versículo 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Então,
Não se lembre do passado toda hora, né? Viva o presente, viva o agora. Então, nós temos que olhar o nosso futuro com fé, sabendo que Deus ainda tem muita coisa para a gente, né? A gente crê num Deus de milagre, a gente crê num Deus de promessa, mas muitas vezes a gente fala e não percebe isso na nossa vida, né? Às vezes a gente vê um testemunho de vida, de vitória do irmão, mas na nossa vida parece que está tudo a mesma coisa, né? Então, vamos decretar nessa tarde, nesse encontro de mulheres, que Deus tem novidade de vida para nossas vidas. Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Eu não vou me acostumar com a minha vida que eu levo, não. Se Deus tem promessa na minha vida, Deus já falou comigo que vai alcançar o meu familiar que ainda não conhece a Jesus, que vai libertar um familiar meu, que vai trabalhar na minha vida financeira, eu creio em nome de Jesus que Deus está agindo ao meu favor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, esse primeiro ponto foi: deixamos para trás o passado e olhamos para o futuro que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto é no tempo... Esse ventinho é ótimo, deixa eu segurar aqui, senão vai voar tudo. Não, pode deixar que vem um ventinho, só apoia aqui. Tem até um elástico aqui, pronto, vou prender aqui, dar um jeitinho. Show. No tempo da novidade de Deus, o nosso pensamento muda. Então, a primeira coisa a mudar é o nosso olhar. A gente já não olha para trás, nós olhamos para frente, né? Prosseguimos para o alvo, né? Olhamos para frente, como diz na palavra. E aqui, continuando no versículo 8, diz, versículo 18, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas antigas, né? E eu queria fazer uma pergunta para as irmãs. O que tem ocupado os nossos pensamentos? Mulher pensa muita coisa ao mesmo tempo, né? É assim, a gente está lavando louça, aí você está pensando na comida do cachorro que tem que botar, aí você esqueceu de botar na lista de compra que falta papel higiênico, aí você falou, amanhã eu não posso lembrar de ligar para marcar o médico do meu filho, e aí você pensa em 300 coisas ao mesmo tempo, né? Mas o que tem ocupado a sua mente? Preocupação, né? Ansiedade, problemas. O que diz na palavra de Deus que tem que ocupar a nossa mente? Nós temos que ocupar a nossa mente com coisas boas, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é alegre, tudo nisto pensai. Está lá em Filipenses 4:8. Então, temos ocupado a nossa mente com tantas coisas, e hoje em dia, até com as redes sociais, né, a gente fica ocupando a mente com tantas coisas vazias que não acrescentam em nada. O que a gente tem que ocupar a mente? Com a palavra de Deus, com oração, com testemunhos, com a presença do Senhor que tem que ocupar a nossa mente, né? É isso que a gente tem que pensar em todo momento. Claro que tem as dificuldades, tem as preocupações, tem as responsabilidades do dia a dia. Ok. Mas o nosso foco tem que ser o Senhor. Então, temos que pensar nas coisas que vêm do alto. Então, não nas coisas que estão no passado. E qual a preocupação com o dia de amanhã, né? Às vezes a gente já se preocupa com o dia de amanhã. Outra versão desse versículo diz, ao invés de pensem nas coisas antigas, diz considerem, né? Não sei a versão que você está aí, tem uma versão que fala considerem as coisas antigas. E considerar também significa carregar, nutrir. Então, muitas vezes, além da gente olhar para o passado, né, pensar nas coisas do passado, a gente carrega esse passado. É um peso. A gente nutre, a gente alimenta esse passado, né? Então, esse passado não ficou para trás. Esse passado continua vivendo no seu presente. Você não está vivendo o seu presente. Você está vivendo aquilo que você já tinha que ter deixado para trás. Então, quando eu falo considerar ou pensar nas coisas antigas, quando você está carregando, o passado vai junto com você. Então, a gente tem que aprender nessa tarde a abandonar esses pensamentos antigos, amém? Esqueça o que já passou, deixe para trás. Deus convida você a abandonar o passado, ser curado pela falta de visão espiritual, porque isso é falta de visão, porque Deus ele dá uma direção na nossa vida, Deus ele responde às nossas orações, Deus ele nos dá, muitas vezes, propósitos para a nossa vida, fala conosco, olha, é assim que você vai gerir, é assim que você vai ser usada, você vai ministrar na sua vida, e Deus vai trabalhando ao nosso favor. Mas muitas vezes a gente está preso ao passado e fala assim, não consigo, assim não é bom,
e aí você retém o poder de Deus, retém o agir de Deus. Então, temos que ter muito cuidado, não nos pensarmos que Deus ele está conduzindo a nossa vida e temos convicção que o passado ficou para trás, né? Não carregar, não alimentar esse ranço do passado. Então, Deus convida aqui que a gente abandone o passado, seja curado pela falta de visão espiritual e uma renovação da aliança com Ele. Então, se o tema desse encontro, né, é para renovar, é para recomeçar, vamos recomeçar, vamos ter um novo encontro com Jesus nessa noite, nessa tarde, noite. Vamos ter um novo encontro com Jesus, porque às vezes as pessoas falam assim, né, quando você fala assim, eu tenho muitos anos de crente, né? Eu especialmente nasci na igreja, então assim, nasci crente, né? A gente tem um encontro com Cristo, mas não tem muitos anos, às vezes a gente fala assim, tem muito tempo, né? O primeiro amor. Não, que Deus renove o primeiro amor na nossa vida, que a gente sinta a presença do Senhor logo quando começamos e encontramos a Deus. Então, a gente tem que renovar, recomeçar a cada momento. Então, hoje é tarde e noite para a gente renovar, para recomeçarmos e termos um novo encontro com Deus. Amém? Amém. Então, esse segundo ponto que eu falei é no tempo da novidade de Deus, o nosso pensamento muda. Fala para a irmãzinha que está do seu lado. O nosso pensamento muda. Então, vamos mudar o nosso pensamento. Amém? Glória a Deus. Terceiro passo. O terceiro passo é muito, muito importante, porque Deus vai trabalhando no nosso coração, na nossa visão, olhando para frente, né? Deixando o passado para trás, mudando a nossa mente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente projeta para a nossa vida, e aí Deus realiza. Então, quando a gente está pedindo, orando ao Senhor para que Deus realize um milagre, para que Deus atenda às nossas orações, muitas vezes a gente precisa fazer esse primeiro e segundo passo. Eu preciso tratar a minha visão espiritual, eu preciso olhar para frente, eu preciso trabalhar a minha mente para que aí sim o agir de Deus venha acontecer. Então, às vezes a gente ora há muitos anos, né? Eu oro para um familiar meu que ainda não conhece a Jesus, né? Uma pessoa difícil, que precisa ser trabalhada, e eu oro e não acontece nada. Mas eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou, muitas vezes, liberando o perdão, como foi falado no vídeo, né? Será que eu ainda estou com o perdão preso daquela pessoa? Às vezes uma mágoa, um ressentimento, né? Alguma tristeza, e aí eu não libero o perdão? E aí Deus, às vezes, está recolhendo a mão dele, não agindo em favor, porque está faltando trabalhar isso na sua vida. Então, primeiro trabalhe isso no seu coração, na sua vida, para que Deus haja de forma sobrenatural. Amém? Então, aqui nesse terceiro ponto, é o seguinte: no tempo da novidade de Deus, creia que Deus está agindo e fazendo milagres. Amém? Deus, ele age e faz milagres. Porque a gente lê a Bíblia, né? Lê várias passagens da Bíblia e vê, nossa, quantos milagres que Jesus fazia, né? Quantos milagres a gente vê também no Antigo Testamento. Mas será que eu já vivi algum milagre? Né? Se eu perguntar aqui, quantas pessoas viveram um milagre? Aí a pessoa fala assim, um milagre, a pessoa acha que assim, a pessoa está com uma perna menor do que a outra, a pessoa manca, de repente a perna cresce, é um milagre. Existem vários tipos de milagre, né? Às vezes a gente acha que são coisas assim, a pessoa não andava, a pessoa é cega, começou a ver. Mas tem cada trabalho que é feito no nosso coração, na nossa mente, é uma restauração, é uma libertação, é o agir de Deus em nós. Às vezes a gente quer aquela coisa faraônica, mas nas pequenas coisas, nos detalhes da nossa vida, é que Deus vem atuando. Então, eu quero trazer aqui o versículo 19, continuando a leitura, Isaías 43, 19, diz assim: eis que faço coisa nova. Quem é que faz? Sou eu? É Deus. Às vezes, né, como nós estamos nesse período de Dia da Mulher, foi ontem, né, maravilhoso, a gente celebra o Dia da Mulher, a gente ganha flores, mas a mulher é uma mulher. Normalmente as mulheres são mulheres que fazem. Então, quem faz as coisas é a mulher. Então, nesse posicionamento, às vezes, né, de liderança, de querer fazer, de fazer acontecer, às vezes a gente esquece que Deus que tem que agir. Então, tem momentos que a gente tem que
deixar de fazer e permitir que Deus age em nosso favor. Porque às vezes a gente quer tomar a frente, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, e às vezes não para ouvir a voz de Deus, né? Tá tanto agito, tá tanto barulho, né? Tem um exemplo que é curioso, né? Porque o barulho desse mundo acaba ensurdecendo a gente, né? É tanta demanda, é tanta agitação que a gente vive e a gente não para ter um momento a sós com Deus, um momento de devocional, para ouvir a voz do Senhor na nossa casa, na nossa família, a direção que Deus tem para nós. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Que quem faz coisas novas é Deus. Então, a gente tem que permitir o agir de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes, baixa as armas, né? Tira tudo, levanta as mãos para o alto, né? Se rende ao Senhor. Por que essa palavra assim, né? Se render, a gente lembra até de violência, mas assim, é um exemplo. A pessoa, né? Infelizmente vem um bandido, a pessoa vai e se rende, ela levanta os 2 braços, não é isso? É o que acontece. Por que a gente usa essa expressão, se render? Aí, quando a gente fala com Deus, a gente não se rende. O que é render? É você se entregar por inteiro. Não é só levantar os 2 braços. É você se colocar aos pés do Senhor, se lamentar. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que se prostrar, se prostra. É se render, se entregar por inteiro. Então, quando Deus fala aqui, faço coisas novas, é Deus que faz coisas novas. Nós temos que crer no poder de Deus. Então, Ele quer inaugurar esse novo tempo, um tempo de novidade de vida, e a gente tem que tirar os olhos da escravidão. Se a gente voltar no contexto de Isaías, né, eles estavam vivendo um momento de escravidão, de exílio na Babilônia. Então, os nossos olhos também têm que ser trabalhados, né? Ele começou a fazer na vida no povo de Israel, né, para ter o resgate, e muitas vezes a gente vê que as pessoas, às vezes, não tempo ao tempo, né? Elas querem o agora, mas a gente vai falar um pouquinho adiante. Então, Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em nossas vidas. Está lá em Filipenses 1,6. Vocês acreditam que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em nossas vidas? Amém? Amém. Ele começou, né? Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, cremos que Ele nos salvou, nos libertou, nós começamos essa obra, né? Deus começou a trabalhar em nós. Mas Ele é fiel para completar a boa obra, nós temos que crer nisso. Então, estamos nesse processo, né? Estamos nesse processo de tratamento, de cura, de libertação, de transformação, de santificação. São muitos processos que a gente vive. Mas as circunstâncias, elas são desafiadoras, né? A gente vive uma vida complicada, mas devemos crer que Deus está trabalhando em nosso favor. Então, independente da circunstância, independente da tribulação que nós estejamos enfrentando, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Amém. Então, hoje eu quero profetizar na vida das irmãs. Vamos levantar as nossas mãos, vamos profetizar, e vocês vão profetizar para as irmãs também ao lado de vocês. Nós vamos profetizar que Deus fará milagres antigos em novos cenários. Deus vai fazer milagres na nossa vida em um novo tempo. Nesse tempo de novidade de vida, Deus vai realizar grandes obras através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. Amém? Glória a Deus. Aleluia, eu creio. E Ele está sempre agindo de forma sobrenatural, criando coisas novas. Porque é interessante, porque aqui fala no versículo, criando coisas novas. A gente consegue criar alguma coisa nova? A gente, hoje em dia, então, com a internet, a gente copia e cola, né? Não tem nada muito novo, muito inovador, né? E se não for a capacidade que Deus nos dá, a inteligência, a gente não tem criatividade nenhuma. Mas Deus, Ele cria coisa nova. A mulher não foi uma coisa nova? Ele criou o homem ali do barro e depois Ele fez uma coisa nova, maravilhosa, linda, esplendorosa, que somos nós mulheres, né? Deus criou ali da costela do Adão, olha, vou te fazer um companheiro, uma auxiliadora, uma pessoa maravilhosa, né? E Deus é assim, perfeito, maravilhoso. Ele continua realizando coisas novas, desde a nossa criação. São detalhes que às vezes a gente não observa, né? Ele fez um novo. O plano dele inicial, criou o homem. Em seguida falou, não, ele está muito sozinho, né?
vou criar mulher. Fez coisa nova. E Ele continua realizando coisas novas na nossa vida. Então, nesse tempo de novidade de Deus, Deus está agindo. Amém? Amém. Então, quando nos apegamos ao passado, nós limitamos a ação de Deus. Olha essa questão. A gente se apega muito ao passado, né? Às vezes, porque no meu tempo era assim, ou alguma coisa que aconteceu, e a pessoa fica presa, aprisionada. A gente limita a ação de Deus. Vou dar um exemplo. Aconteceu já há alguns anos, né? Eu tinha minha avó, já faleceu, já está na glória. Ela faleceu com 96 anos, né? Bem longeva. E aí eu estava na igreja, né? Orando, enfim. Aí tinha uma senhora que entrou, nova, que eu não conhecia, começando a chorar. Chorava. Minha avó ficou assim, nervosa, está passando mal, está acontecendo uma coisa, mas muito assim. Aí ela falou assim, está tudo bem, você está precisando de ajuda, posso orar por você? Não, está tudo bem, tal, não sei o quê. Eu falei assim, o que aconteceu? Meu marido me largou. Eu falei assim, nossa, que tormento, que coisa triste. Mas isso foi agora, como é que eu posso te ajudar? Não, ele me largou, tem 30 anos. E ela chorando copiosamente. Eu falei, meu Deus do céu. Aí minha avó falou assim, não, Deus vai tratar seu coração, vai libertar. Mas o quê? Ela estava escravizada, presa ao passado. Ela foi abandonada, né? Então, assim, não tinha muito o que fazer. Se ela, Deus pode restaurar o casamento, poderia reconstruir essa aliança, mas depois de 30 anos, ela ainda chorando copiosamente, ou seja, ela estava amarrada no passado, igual a personagem que a gente viu no vídeo, né? Ela estava lá presa. E esses 30 anos, ela viveu o quê? Viveu presa no passado, não viveu uma novidade de vida que Deus tinha para ela, não viveu um novo momento que Deus tinha para ela, uma transformação, uma restauração. Essa mágoa, ressentimento, foi esse período todo da vida que ela viveu. Então, a gente tem que enxergar, não nos apegar ao passado, né? Muitas vezes a gente se apega às coisas do passado, porque senão a gente limita a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, muito cuidado, tá? Para a gente não se apegar ao passado, para não limitarmos a vontade de Deus. Muito bem. Então, a quarta lição que eu quero trazer nessa tarde é que no tempo da novidade de Deus, Deus tira a mentalidade de escravo e restaura a mentalidade de filho. Amém? Quem aqui é filho de Deus? Amém? Então, quem é filho de Deus? A todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem o que creem no seu nome. Aqueles que creem no nome de Jesus são filhos de Deus. Então, aqui estamos reunidos, somos filhos de Deus, cremos no nome de Jesus. Agora, se a mentalidade de escravo ainda morar aqui na nossa cabeça, a gente pode ser filho de Deus ali na carteirinha. Sou membro da Igreja Nova Vida de Campo Grande. Mas a mentalidade de escravo ainda vai estar com a mentalidade do Egito. Poxa, eu estava lá no Egito, as cebolas eram tão gostosas. Poxa, eu preferia ficar no Egito. Estava no deserto, mas estava com saudade lá da escravidão. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar, refletir na nossa vida. Será que estamos tendo uma mentalidade de escravo? Será que a gente não foi totalmente liberto ainda? Será que precisamos restaurar a mentalidade de filho de Deus? Né? Filho, você lembra o quê? Se eu sou filho, eu tenho um pai. Se eu sou pai, eu tenho uma herança. A herança da salvação que nós temos. É a nossa grande garantia. Amém? É a herança da terra, o pó, a minhoca, tudo isso vai comer. Agora, a herança do céu é a única garantia que nós temos, a nossa salvação. E aí, no versículo 19, vamos voltar lá a Isaías 43, 19, diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eu porei o caminho no deserto e os rios no lugares áridos. Queria destacar esse final. Porém, um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deserto tem caminho? Nem tem, né? Se a gente imaginar aqui, no Brasil não tem deserto, né? Tem dunas, tem alguma coisa assim. Aí, se a gente imaginar, né, dentro da nossa realidade, um deserto ou uma duna, não tem caminho, né? Não tem uma rota. Deus vai colocar um caminho. O que significa isso? Ele quer te dar uma direção no seu caminhada. Ele quer te dar um norte na sua vida. Muitas vezes a gente quer caminhar
conforme a nossa vontade. Eu vou para cá, eu vou para lá, Deus, eu saio da igreja, entro na igreja. Qual é a direção que Deus tem dado para a sua vida, né? O que Deus quer fazer na sua vida? Não sei. Então, ore, busca o Senhor, que Deus vai falar ao teu coração. Então, aqui a gente vê que Deus quer botar um caminho no deserto. Por que um caminho? Um caminho é um lugar de passagem. Ninguém mora no deserto, né? Ninguém tem que viver no deserto. Tem que ser um lugar de passagem, um lugar de transição. Estou passando pelo deserto. E os rios nos lugares áridos. Um lugar árido é lugar seco, né? Existir um rio no lugar seco é um milagre, né? Então, às vezes, a gente está vivendo um momento de sequidão espiritual, sequidão na nossa família, sequidão no nosso trabalho, em vários tipos de relacionamento que nós temos, mas Deus, ele profetiza aqui, através da vida do Isaías, que vai colocar rios em lugares áridos. Amém? Então, com Deus, a gente não se brinca de fazer promessa. Deus, ele não brinca de fazer promessa, ele realiza. E se Deus disse que vai libertar, que vai salvar sua família, que vai transformar a sua casa, creia que, em nome de Jesus, isso vai se realizar. Amém? O exílio do cativeiro babilônico, ele tem um propósito de resgatar a identidade de filho. Então, algumas lutas, tribulações que nós vivemos, Deus, ele permite para que a gente se identifique. Será que eu estou sendo realmente filho de Deus? Será que eu estou vivendo na graça de Deus? Porque, às vezes, a gente quer viver o hoje, né? Não pensa nem no amanhã, né? Imagina ver o futuro, ter visão espiritual do futuro. E Deus quer revelar isso para a gente, mas limitamos, muitas vezes, o mover de Deus na nossa vida, porque estamos ainda presas ao passado. E o exílio, então, ele tem um propósito de resgatar a identidade de filho. Não somos filhos de Deus, somos herdeiros da promessa, né? Somos filhos de adoção, somos adotados por Deus e somos herdeiros da promessa. Qual a maior promessa? A salvação em Cristo Jesus. E quando Deus vai tirando essa mentalidade de escravo, né? O escravo, ele pensa o quê? Bom, eu tenho que trabalhar, dar meu sangue para eu poder comer. O escravo não tem direito a nada. Mal sabe que ia comer, né? Era o resto do resto. Então, a mentalidade de escravo é isso. Eu vivo o meu hoje, eu vivo o meu amanhã, o depois de amanhã, e é tudo a mesma coisa. Não. Deus, ele quer um tempo de novidade de vida. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer ter mudanças na sua vida. Mas, às vezes, a gente tem que dar um passo, né? Será que é isso que eu tenho que realizar? Será que é isso que eu tenho que fazer? Então, precisamos orar, buscar da parte de Deus para tomar qualquer atitude, qualquer decisão na nossa vida. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, está em Isaías também, vamos andar mais um pouquinho pela Bíblia. Isaías 58. Isaías 58, 11, um versículo também muito, muito lindo, muito forte. Isaías 58 é um capítulo maravilhoso, que fala sobre o jejum. Então, assim, mulheres, aprendam a jejuar. Se não sabem jejuar, procurem se informar. Como é importante o jejum e a oração na nossa vida espiritual. Então, aqui tem algumas dicas, né, nesse capítulo de Isaías 58, mas eu queria destacar o versículo 11. Olha só o que diz o Senhor. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer, até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão um jardim regado e como um manancial, cujas águas não secam. Aleluia! Glória a Deus. Então, aqui Deus fala que vai dar de comer no lugar árido. No lugar árido tem comida, tem fruta, tem árvore, tem plantação? Não tem. É o quê? O milagre, é o sustento de Deus, né? É a provisão de Deus. Então, temos que clamar ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa, e orar pelo Deus da provisão. É Deus que provê a nossa saúde, é Deus que provê a nossa energia, é Deus que provê a nossa vitalidade todo dia para a gente batalhar as nossas lutas e guerrear as nossas guerras.
Então, Deus é um Deus de provisão. E Ele provê, no meio do deserto, comida. Algo inimaginável. Então, se Deus realiza um milagre desse, que é colocar alimento num deserto, Ele não vai realizar na sua vida, não vai realizar na sua casa, com certeza Ele vai agir. Com certeza. E aqui a gente continua vendo no versículo: vocês serão como um jardim regado e como um manancial. Interessante, um jardim regado e um manancial. Manancial é um tipo de rio, né? Cujas águas não secam. Então, pode vir um calor, pode vir um deserto, pode vir o que for. As águas não vão secar. E na Bíblia, o que vocês acham que simboliza a água? É o quê? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a gente pode trazer para a nossa realidade esse versículo e falar assim: olha, o Espírito Santo de Deus nunca vai parar de jorrar na nossa vida, vai transbordar, os rios de águas vivas vão fluir na nossa vida. Amém? Então, nossa vida tem que ser um manancial, ela tem que florescer, tem que cada vez mais inundar de água, né? Transbordar de água. Glória a Deus. Então, nesse versículo, eu queria destacar ainda que Deus, Ele promete e Ele nos guia. Então, muitas vezes a gente fala assim: quem tem promessa de Deus para a sua vida? Todo mundo tem promessa. Mas Deus está te guiando para você conquistar a sua terra prometida? Deus está te orientando? Não sei. Então, tem que buscar da parte de Deus. Quais são os caminhos que você tem que seguir, né? Às vezes é um caminho de pedras, às vezes é um deserto que você tem que passar até você alcançar a sua terra prometida. E aqui fala também que Deus, Ele fortalece para que a gente flua na presença do Espírito Santo. Deus, Ele vai fortalecer a nossa vida para que a gente possa fluir e transbordar o Espírito Santo em nós, né? A gente precisa transbordar a palavra do Senhor para as vidas dos nossos irmãos. Amém. E Deus, para finalizar esse ponto, Deus está fazendo algo novo em sua vida hoje. Eu ia perguntar: Deus está fazendo algo em sua vida? Está fazendo algo novo? Será que Deus está trabalhando no seu coração, na sua casa, na sua mente? É essa a proposta desse encontro, recomeçar. Deus quer trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e é um tempo de novidade de vida da parte de Deus. Amém? Então, essa é a mensagem que eu quero trazer nessa tarde e noite. Agradeço a oportunidade e quero que vocês fiquem de pé para que a gente possa orar e Deus falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, sua santa e preciosa palavra foi ministrada nessa tarde, Pai. Senhor, que possamos verdadeiramente viver em novidade de vida, Pai. Tira, Senhor, tudo que nos aprisiona do passado, Pai. Liberta, Senhor, tudo que nos prende ao passado, seja mágoa, seja ressentimento, seja uma tristeza, seja decepção, traição, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que fique no passado e que possamos olhar para o futuro, Senhor, com a visão espiritual da parte de Deus e que assim, Senhor, possamos seguir, prosseguir em Te conhecer, prosseguir em caminhar contigo, Senhor, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de desertos que venham aparecer, Senhor, mas nós cremos que o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que provê, Senhor, todas as nossas necessidades, ó Pai. Alimenta, Senhor, o teu povo no deserto, Senhor. Dê um manancial, Senhor. Dê rio de águas vivas, Senhor, que possamos transbordar da tua presença, mesmo diante dos obstáculos que a vida nos impõe, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida das irmãs que estão aqui presentes, Pai. Abençoa, Senhor, os seus lares, a sua família, a sua casa, os seus projetos, Senhor. Que não possamos, Senhor, ter uma visão limitada, Senhor, mas que possamos ter uma visão, Senhor, de futuro, Pai. Abençoa projetos, abençoa a vida profissional, abençoa a vida espiritual, Senhor. Abre portas, Senhor, que cada irmã possa, Senhor, ter uma visão da parte de Deus, Senhor, que elas possam ver, Senhor, o que o Senhor tem reservado, Senhor, para o futuro delas, Pai, que o Senhor tem manifestado, agido em favor delas, Pai. Muitas vezes não vemos o Teu agir, Senhor, tem um tempo de silêncio do Senhor, tem um tempo que o Senhor tem trabalhado
no silêncio, Pai. Mas nessa tarde, Senhor, nós oramos porque o Teu agir de Deus venha se manifestar nas nossas vidas, que o Teu agir de Deus venha trabalhar em nossos corações e nossa mente, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.